Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Dicimar Angeli. Hoje nós vamos falar sobre por que bons colaboradores pedem demissão e por que algumas empresas são o sonho de consumo de muitos profissionais. Então vamos lá, vem comigo. O que leva bons colaboradores a pedir demissão? Hoje a gente tem acompanhado e conversamos com muitas pessoas, amigos da área de RH, e até na convivência com colegas de empresa mesmo, a gente verifica que o turnover em muitas empresas, ele é muito alto. E muitas vezes não é a empresa que demite, é o colaborador que simplesmente larga tudo e vai embora. Mas por quê? O que que leva essas pessoas a largarem o seu emprego e ir para outra empresa, às vezes para ganhar o mesmo que ganha, às vezes até para ganhar um pouco menos, mas deixam a empresa? O que que as pessoas, essas empresas não estão enxergando que é a insatisfação desses colaboradores? Então, muitas vezes, os baixos salários e além do salário ser baixo para a posição que a pessoa ocupa, muitas vezes os benefícios que a empresa tem não complementam o salário, ou a empresa não tem benefícios, ou algo do tipo. Então, hoje está muito fácil você ter informação sobre a empresa que você vai acessar, sobre os salários equivalentes à categoria, ao cargo e à ocupação que você exerce dentro da empresa. Muitas empresas não têm política de retenção de talentos. O que que é isso? Se um colaborador é bom, a empresa precisa ter políticas ou ter meios de reter aquele colaborador, não simplesmente ouvir o colaborador falar, eu estou indo, e simplesmente deixar e perder esse colaborador. É muito mais caro o turnover, a demissão, ou a ausência do trabalho, do que manter o colaborador. Muitas vezes essa é, recontratação de pessoas, treinamento, capacitação ali, formar aquela pessoa naquela posição, fica muito mais caro do que você entender o que está se passando com aqueles colaboradores e por que que eles simplesmente são bons no que fazem e estão deixando a empresa. Pouca flexibilidade, mas um dos motivos que a gente ouve muito, com o novo momento das empresas, o novo normal que as pessoas estão chamando, existem muitas empresas que perceberam que você estar dentro de um escritório ou estar trabalhando de casa não vai fazer diferença para a empresa, mas faz muita diferença para o colaborador. Muitas vezes é desgaste no trânsito, muito tempo em deslocamento, o cansaço, porque ele tem que acordar muito mais cedo. E quando ele trabalha remoto, ou até num sistema híbrido, alguns dias na empresa, outros em casa, flexibilidade de horário. Então, tem muitas empresas que estão apostando nisso para reter os seus colaboradores. E muitas são muito engessadas e acabam perdendo colaboradores bons também por esse motivo. A desvalorização profissional não quer dizer desvalorização só na questão salarial. É o apoio, é o reconhecimento. Então, verificar se o colaborador está tendo uma realização pessoal ali. Eu costumo dizer que eu gosto do que eu faço, faço com prazer aquilo que eu faço, e tem quem me pague para isso. Então, o meu trabalho, por mais puxado que ele seja, em muitos momentos, ele é prazeroso. Por quê? Por causa do reconhecimento, por causa da valorização, por causa das entregas que eu consigo fazer. E muitas pessoas, é, quando deixam a empresa, é justamente por alguns desses motivos. O que acontece? A saúde mental fica abalada. Esse profissional fica tão sobrecarregado
que muitas vezes a saúde mental, para preservar essa saúde mental, ele prefere sair. Muitas vezes o ambiente é tóxico, os colegas de equipe, por estarem na mesma posição que essa pessoa que vai pedir demissão, o ambiente se torna tóxico, se torna pesado, sobrecarga de trabalho, ou seja, saindo muitos profissionais, muitos colaboradores, as atividades que aqueles profissionais exerciam vão ficando e sendo divididas entre os que ficaram, até contratar outro, até conseguir treinar aquela pessoa, por melhor profissional que ele seja, muitas vezes o ambiente é, de trabalho é diferente. Então ele tem que ser treinado naquilo ali, na cultura da empresa, ele precisa ser culturalizado naquilo ali. Falta de apoio para crescimento. Muitas empresas cobram muito do profissional, que ele precisa ter os títulos, os treinos, mas não apoia, não dá subsídio ali àqueles profissionais para que eles se capacitem, para que eles estudem. Simplesmente cobram, o seu PDI vai ser isso, aquilo outro, mas não dá apoio. Então, o colaborador também sente falta. Então, disso tudo que eu falei, qual é o pior? É a má liderança ou a má gestão. Péssimos líderes normalmente fazem má gestão. Se você não tiver um equilíbrio. O que é um líder? O líder é aquele que você olha para ele, você trabalha com ele, você quer ser igual, você se espelha, você quer seguir. Por quê? Porque ele sabe abrir os caminhos para você conseguir fazer as suas entregas de forma saudável, ter saúde mental, para o ambiente não ficar tóxico, por causa do reconhecimento, é, por causa da flexibilidade. Então, se você tiver uma liderança muito engessada, muito forçada e deixar de ser líder para ser chefe, você não vai fazer uma boa gestão. Então, na maioria das vezes, as pessoas entram na empresa por causa da empresa, saem por causa das suas lideranças, por causa dos seus ditos aí, entre aspas, seus chefes, que não sabem ser líder e não sabem fazer gestão de equipes. Hoje é muito híbrido, as equipes estão muito híbridas, tem pessoas de mais idade, tem pessoas de menos, são mindset diferentes, formas de pensar, né, diferentes, tempos diferentes. Então, o gestor não pode querer fazer essa liderança, fazer essa gestão dessas pessoas da mesma forma entre todas elas. Então, a gestão tem que ser diferenciada e a forma de trabalho precisa ser diferenciada, desde que as entregas e a convivência é, nas equipes fiquem bem harmonizadas e não tornem o ambiente tóxico e nem abale a saúde mental aí dos colaboradores. O colaborador ele tem que estar bem para ele poder entregar bem. O líder ele tem que estar à frente, abrindo caminho, buscando ali o que precisa para a empresa, o apoio para a empresa e dividindo as atividades bem divididas entre as equipes, mas apoiando, dando todo apoio para que a equipe consiga fazer as entregas. E por que algumas empresas são sonho de consumo dos profissionais? Justamente por causa de tudo isso aqui também. Por quê? Porque ela tem bons salários, porque ela tem uma política de retenção de talentos bacana, porque ela dá flexibilidade de dias, de horário, porque ela valoriza aquilo que você entrega, a sua atividade, seu crescimento, ela reconhece e ela compartilha, ela faz seu gestor dar feedbacks constantes, ajuda na sua realização pessoal. Você vai ter, a partir disso aí, uma saúde mental boa, controlada, o ambiente não fica tóxico, o trabalho fica bem dividido e não fica pesado para ninguém. Como eu disse, eu gosto do trabalho, apesar de trabalhar bastante, e quem me conhece sabe que eu é, faço o meu melhor sempre, mas eu sinto prazer naquilo que eu faço. As minhas entregas eu entrego com prazer. Eu sei que aquilo que eu faço
agrega valor para a empresa, está sendo útil para a empresa, então isso me faz bem. Então ajuda na minha saúde mental, o ambiente não fica tóxico. Essas empresas que são sonho de consumo dos colaboradores, ela apoia no crescimento do colaborador, ela incentiva o curso, ela dá apoio para fazer cursos superiores, para fazer treinamentos. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei e no primeiro mês que eu estava lá, surgiu uma academia de SAP para eu fazer e eu ainda meio sem graça de falar com o meu gestor e que eu precisava daquela academia para poder melhorar o meu trabalho ali. Ele simplesmente falou: vai, fica na cidade que vai ser o curso, durante o mês de treinamento, você trabalha de lá remoto, faz o curso por conta da empresa e depois você volta, porque vai ser útil para você atuar na empresa. E sabe por que que eu saí da empresa? Por causa do que eu quis? Não, porque a gente deu um problema na empresa, é, por causa de, uma, de um rompimento de barragem lá, e como a empresa ia ficar parada há muito tempo, eles tiveram que nem foi uma demissão, foi uma demissão voluntária. Nós assinamos o PDV, mas saímos com honra de lá. Saímos bem. E ninguém quer sair dessa empresa. Então, porque ela valoriza o profissional, ela tem todos esses requisitos que fazem você se sentir bem, é, faz as pessoas quererem estar lá, quererem atuar nessa empresa, porque são valorizadas. As lideranças, elas têm esse mesmo treinamento, essa mesma pegada, porque elas são treinadas a querer e instruir o colaborador, a equipe, a ficar com elas, são treinados para serem bons líderes. Uns são bons líderes porque são líderes natos, outros porque são treinados para isso. A empresa investe nos líderes, investe nos gestores, gerentes e outros, para que eles formem bons colaboradores, se formem boas equipes para fazerem boas entregas. Então, a diferença do que está aqui saindo com a caixinha na mão e sendo bem recebido na outra empresa e sendo valorizado, sendo bem capacitado, empresa prezando pelo bem-estar, pela saúde mental, pelo ambiente de trabalho. Então, tudo isso, as empresas precisam começar a pensar se está acontecendo um turnover muito grande na sua empresa, se tem colaboradores, a gente acontece nas empresas normalmente pesquisas de clima, é, e precisam estar atentos a isso. Hoje, como eu disse, tem muitas empresas que estão é, pegando profissionais de outras empresas, não é porque eles são os melhores do mundo, não, é porque as empresas que esse profissional ou esses profissionais não estão sabendo valorizar os talentos, valorizar os colaboradores, não estão sabendo como reter esses talentos. Então, as equipes de RH precisam estar muito atentos a isso. É, treinar gestores, observar gestores. Se tem uma pessoa que reclama do gestor, é uma coisa. Se tem várias pessoas que falam a mesma coisa daquele gestor, então alguma coisa precisa acontecer. Ou esse gestor precisa ser melhor treinado, ou ele precisa passar por um processo de melhoria de como atuar com a empresa, ou ele precisa fazer uma rotação aí de equipes aí, deles dentro das equipes. Alguma coisa precisa ser estudada, senão as empresas perdem muito talento e os colaboradores vão embora porque eles estão, na maioria das vezes, insatisfeitos. Nem sempre com a empresa, na maioria das vezes com os seus próprios gestores. Beleza? Então, uma fala rápida aqui sobre o porquê que bons colaboradores pedem demissão das empresas. Ok? Eu vou ficando por aqui. Se tiverem alguma dúvida, mandem e-mail, escrevam aí o que vocês acham na descrição dos vídeos, façam os comentários, façam suas contribuições, o que que vocês acham desse tema, e a gente vai falando e tentando assim fazer que o clima organizacional fique cada vez melhor, ok? Obrigado por estarem comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!